tema da pregação hoje é a falsa e a verdadeira religião. Tiago, capítulo 1, verso 26. Diz assim a palavra de Deus: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Primeiramente, devemos entender que Tiago aqui, ele não está ensinando sobre a doutrina da salvação, de como alguém deve ser salvo. Mas Tiago ele está tratando da evidência da salvação, de como que alguém que foi alcançado pela graça de Deus deve viver. Então ele está escrevendo para o alvo público, para irmãos cristãos, irmãos que já eram salvos, né? Em sua maioria, que estavam ali na igreja. Então ele não está tratando de como a pessoa vai ser salva, e sim da evidência, né? Agora vocês que são salvos, vocês devem viver dessa maneira. Entendendo isto, né, no que consiste então a verdadeira religião? Quando olhamos para o mundo, vemos muitas religiões, muitas seitas, muitos tipos de igreja. E diante disso, né, devemos ter um filtro. Devemos saber avaliar qual é a verdadeira igreja e qual é a falsa igreja. Então, como podemos então identificar a verdadeira religião? Tiago ele nos mostra. Então, nesta manhã iremos ver como identificar a falsa religião e a verdadeira religião. E a primeira evidência da verdadeira religião, Tiago vai dizer que é refrear a língua. Alguém que consegue refrear a sua língua, esse tem a verdadeira religião. É o verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então a verdadeira religião, ela não consiste em uma mera aparência. A palavra religião, hoje, nos dias atuais, tem um sentido negativo para muitas pessoas. E isso é errado. Muitos dizem: religião não salva ninguém, eu prego Jesus, não prego religião. Ou a pessoa é ignorante, ela não conhece do assunto, ela não estudou sobre religião, o que significa religião, ou ela é mau caráter e mentirosa mesmo. Ela usa esse discurso para agradar todo mundo. A religião, a palavra religião, é um conjunto de regras e doutrinas. É uma devoção a Deus, e essa devoção se expressa em atos externos. Por exemplo, ajoelhar, orar, cantar, meditar, participar da ceia, do batismo. Jesus, ele deixou essas ordenanças. Então, se você segue esses ritos e essas ordenanças, você tem uma religião. Você tem um conjunto de regras e doutrinas. Então, quem diz, eu não tenho religião, prego Jesus, ele está enganado. Ele tem uma religião, só que ele está negando a verdade. E Tiago, né, ele chama a atenção. Tiago aqui, ele não está falando do religioso. Mas ele diz o quê? Aquele que supõe ser religioso. Né? Tiago não está condenando o religioso. Ele está condenando aquele que supõe ser religioso. Né? Supõe. Essa pessoa acredita ser algo que na verdade não é. É alguém que está se auto-enganando. Ela está dizendo apenas da boca para fora: eu sou religioso. Mas na verdade ela não é. Se alguém que supõe, né, nos leva a entender que existiam pessoas assim na igreja de Tiago, que estavam ali espalhadas em volta de Jerusalém. Então Tiago ele dá um sinal para identificar esses falsos cristãos. Eles não eram capazes de refrear a própria língua. Ele vai dizer, esses que supõem, né, eles estão dizendo que são, mas não refreiam a sua língua, eles na verdade não são verdadeiramente religiosos, né? O verdadeiro religioso, que tem a verdadeira religião. Você se lembra? Tiago já havia dito:
sobre a língua, quando ele falou sobre a ira. Seja tardio no falar. Tardio para se irar. Então, refrear refere-se a colocar um freio na boca de um animal, né? Esse é o exemplo que Tiago também ele vai dar lá no capítulo 3. Que aquele que consegue refrear a boca, né? Ele consegue refrear o seu falar, ele consegue controlar todo o corpo. É como um freio na boca do cavalo. O cavalo é um animal forte, e naquela época os cavalos eram usados na guerra, e alguém conseguia controlar aquele cavalo, né, através desse instrumento pequeno que ficava na boca do cavalo. Então a língua, ela tem um poder enorme. Lá em Tiago 3, ele vai dizer, né, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, a língua, apesar de ser um membro pequeno do nosso corpo, ela é extremamente perigosa. A língua, Tiago também vai dizer que ela é perigosa como um veneno, né? E esse veneno, ele procede do coração. Porque Jesus ele disse, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando nós expressamos coisas más, falamos coisas más, o problema é maior. O problema está no nosso coração. Está apenas mostrando aquilo que está dentro de nós. Então, quem não tem a língua refreada é um indicativo que existe algo muito mais profundo. Há um problema muito maior, e esse problema, né, está no coração. Essa pessoa precisa ter um coração transformado. Então nós precisamos de direção na nossa língua. A língua, ela pode dar direção. O cavalo ele é direcionado através daquele órgão pequeno. E nós também, se nós temos domínio sobre a língua, nós teremos mais facilidade de dominar outras áreas da nossa vida. Seja a gula, seja qualquer outro tipo de pecado. Porque o mais difícil, você quer viver em santidade, comece então refreando a sua língua. Que é um órgão, Tiago vai dizer que é o mais difícil de ser controlado. Se não, se você não controla a sua língua, né, você vai se arrebentar todo, né, como um cavalo sem freio. Você vai se arrebentar todo, você vai machucar outras pessoas. Quantos crimes são cometidos por palavras insensatas? A pessoa está no trânsito. Ela vai, xinga o outro por qualquer coisa e de repente alguém tira uma arma e a pessoa perde a vida por conta de palavras insensatas. Foi rápido em falar. Quantas guerras, né, são iniciadas com palavras insensatas? Alguém provoca o outro, né, uma outra nação, falou uma bobeira, pode se transformar em uma guerra. Quantos conflitos, né, seja na família, seja no nosso convívio, seja no trabalho, quando falamos palavras sem pensar e trazem problemas, guerras dentro dos nossos lares. Quantos divórcios acontecem por palavras insensatas? Palavras duras, palavras que machucam e ali acaba acarretando em divórcios, né? Quantas contendas dentro da igreja por palavras insensatas. Irmãos que falam mal um dos outros, fofoca, né? Isso traz uma destruição dentro da igreja. Então nós precisamos de freio na nossa língua. Tiago também ele dá o exemplo do leme. O leme é um pequeno instrumento do navio que controla um gigantesco navio. Então ele compara a nossa língua com isso também. Então a língua ela serve também para nos dar direção. Podemos direcionar as pessoas para o bem, como Martin Luther King, né? Ele usou as suas palavras, seus discursos contra a escravidão, usou para o bem, abençoou muitas pessoas. Nós podemos usar a nossa língua como a dos fariseus, que articularam a morte de Jesus, né? Mentiram, blasfemavam. Então nós devemos tomar cuidado, que a língua é um órgão muito perigoso. E ele vai dizer que quem vive dessa maneira, não tem freio na língua,
ele vai dizer que a religião dessa pessoa é vã, é inútil, não serve para nada. É vã, um termo usado muitas vezes no Novo Testamento, para caracterizar a idolatria. Né? A Bíblia nos mostra que a idolatria é algo inútil, é algo vão. Né? Não caia na vã idolatria, é vã. Ele usa esse termo, né? A religião sua é vã, não serve para nada. Então, a verdadeira religião, ela requer uma mudança de coração. O problema está no coração. E isso só é feito pela graça de Deus. Por isso que Davi orou, né? Senhor, transforma o meu coração, um coração novo, para não pecar contra ti. Porque o problema de Davi, ele entendeu, é no meu coração, está no meu interior, eu preciso ser mudado. Então nós devemos sempre orar assim. Eu tenho problema, né? Às vezes eu falo demais, às vezes eu coloco palavras no momento errado, na hora errada. Ore a Deus. Ore a Deus para te dar domínio próprio, né? Para você saber falar no momento certo. E quando esse coração é mudado, então irá começar a aparecer os frutos de que o coração dessa pessoa verdadeiramente mudou. Você vai ver o poder de Deus agindo em você quando você começar a ter freio na língua. Porque Cristo, irmãos, nos comprou por inteiro. Cristo pagou o preço, morreu por nós e Ele comprou todos os nossos membros. Então todos os nossos membros são do Senhor, inclusive a língua. Algumas pessoas, né, disseram que existia um homem, um rei, que ele se converteu e quando foram batizar, ele era um guerreiro também na batalha. E ele não queria batizar o braço, a mão dele. Eu pergunto por que não? Porque a minha mão eu vou usar para matar as pessoas, eu vou ser cruel. Né? E muitas pessoas é assim, ela quer batizar, mas a língua, né? ela às vezes não quis batizar, né? Como eu já disse outra vez, algumas pessoas precisam ser batizadas com a boca aberta, né? Para ela lembrar que a língua dela também precisa ser convertida. Então devemos tomar cuidado com a língua. Então a nossa língua, ela deve ser para abençoar as pessoas, não para destruir, não para difamar, mas que a nossa língua venha a ser para edificar, né, a igreja, edificar a vida dos irmãos. Né? Se você está numa conversa, não tem nada para falar, fique quieto. Melhor é ficar quieto do que você falar bobeira, né? Efésios 4:9 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Provérbios, capítulo 10, verso 19, vai dizer: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então são palavras de sabedoria, né, de Salomão. Provérbios 29:20. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Então nós vemos aqui que quem é rápido e precipitado nas palavras, ele é insensato, é tolo. Devemos tomar cuidado. Segunda evidência da verdadeira religião: ajudar os mais necessitados. Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago aqui ele usa uma linguagem usada no Antigo Testamento para o sacrifício, né, onde dizia que para o sacrifício no templo o animal precisava ser puro, né, e sem mácula, sem defeito. A religião pura e sem mácula, sem defeito. Então Tiago, ele não está querendo dizer que o culto, né, a reunião dos santos para orar, cantar louvores, ouvir a palavra, ceia, batismo, não são necessários. Não é isso que ele está querendo dizer.
A pessoa fala, não, a religião é ajudar as pessoas, é ajudar o necessitado. Isso é a verdadeira religião. Ele não está querendo dizer que nós devemos negligenciar o culto. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo mostrar que se você participa do culto, participa da igreja, mas sem mostrar frutos de salvação, tudo isso é inútil. É isso que ele está querendo dizer. Ele não está negligenciando o culto. Ele está mostrando que se você vem ao culto, você adora a Deus, mas no seu dia a dia não tem frutos, você não se preocupa com o necessitado, com o mais fraco, com aquele que está se perdendo, né? Muitas pessoas estão indo para o inferno, até de barriga. Não adianta só você dar comida para ela. Você tem que pregar o evangelho. Você tem que fazer caridade? Sim. Mas tem gente que entrega sopão à noite, mas não prega o evangelho. Você vai estar enviando essa pessoa de barriga cheia para o inferno. Então você sim deve ajudar a pessoa que está necessitada, mas prega o evangelho, porque o que ela mais precisa, né, é da salvação. Então Tiago ele apresenta esses dois frutos da salvação. Ele vai apresentar: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. São dois frutos aqui da verdadeira religião. Primeiro vai falar do amor ao próximo, né? Se você se atenta para o sofrimento do necessitado, e se você ama a Deus, né? Guardar-se incontaminado pelo mundo. Isso é uma evidência, né, da verdadeira religião. Você ama a Deus. Então, em primeiro lugar, ali Tiago está falando do nosso amor ao próximo. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Parece aqui que Tiago ele está querendo nos mostrar a preocupação de Deus desde o Antigo Testamento para com o povo necessitado. Lá em Salmo 68, Deus diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Nós vemos desde o Antigo Testamento Deus se preocupando com o mais necessitado. Nós vemos isso no exemplo de Ruth, de Noemi. Existiam leis que favoreciam os mais necessitados. Noemi estava tomando posse, né, dessa condição da lei. Na colheita, né, era feita a colheita, e aquilo que caía, ficava pelo caminho, não era para os servos ir lá e pegar, era para deixar os necessitados. Então ela estava ali, né, na fazenda, né, de Boaz, lá na região de Boaz, lá onde que ele vivia, e ali ela tomou posse, né, desta lei. Ela estava sustentando através disso, do que sobrava. Então ele diz aqui, né, visitar, né, devem visitar. Não é somente ir à casa da pessoa. A ideia aqui que Tiago está querendo passar é que nós devemos ter cuidado pela pessoa necessitada. Oferecer aquilo que ela precisa. E muitas vezes não vai ser comida. Às vezes é uma palavra de consolo, né? Paulo estava lá na cadeia. E ele falou: só traz o irmão que ele me serve, né, de calmante. Traz ele, eu preciso dele. Às vezes a nossa visita, às vezes não é, às vezes a necessidade da pessoa, às vezes não é só de alimento, às vezes é espiritual. E nós devemos nos preocupar, devemos sempre estar de olho nos irmãos na questão de querer ajudá-lo. Pô, aquele irmão lá, faz tempo que eu não vejo ele no culto, né? Vou enviar uma mensagem, vou passar na casa dele, vou ver como é que ele está. Ah, o irmão, né, caiu de moto, se arrebentou todo lá, vou lá ver se ele está precisando de um remédio, de alguma ajuda, uma locomoção. Então a ideia é muito maior do que você apenas dar uma cesta básica, um alimento. É você se preocupar com o próximo, naquilo que ele precisa. E o contexto de viúva daquela época é bem diferente do nosso. Hoje, quem é viúva, né, ou às vezes recebe pensão do marido, né? Hoje temos aposentadoria. As pessoas
tem aposentadoria também. Naquela época não, a viúva era totalmente desamparada, né? O marido morria, ela não tinha pensão, não tinha aposentadoria, né? Ela precisava da caridade das outras pessoas. Então, há uma grande diferença, né? Então, a viúva, ela precisava de muito amparo. E alguns dados, né, do primeiro século é que o índice de mortandade infantil era muito alto. Era muito alto. Alguns dizem, né, que pessoas tinham muitos filhos, esperavam ali dar 4 anos para então colocar o nome na criança. Porque era normal a criança, às vezes, não aguentar chegar aos 4 anos e morria muita criança. Então, para a pessoa não ficar muito apegada, ela nem colocava o nome. Esperava ver se ela ia vingar, né? Se ela ia crescer e se fortalecer. Então, aí eles davam o nome. E por conta das muitas guerras que existiam no passado, existia muita morte de homens, que eram os homens que iam para a guerra. E a expectativa era de menos de 40 anos. Havia muita doença, muita fome. Então existiam muitos órfãos e viúvas naquela época. Existiam muitos. E quem se preocupava com esses órfãos e com essas viúvas era uma demonstração de amor sacrificial. Porque era você ajudar essas pessoas, mas elas não tinham como retribuir. Muitos que chegavam nessa situação de crianças órfãos, quem cuidava era a igreja. Existia um trabalho de busca na floresta de crianças abandonadas, que eram rejeitadas. Né? Pessoas tinham filhos indesejados, e aí deixavam lá na floresta para os animais comerem, selvagem. E existia um grupo, na história, de cristãos que eles iam para as florestas para ver se achavam ali crianças abandonadas. E aí eles que cuidavam dessas crianças. Eles que cuidavam das viúvas. E por conta dessa pobreza, por conta do grande índice de pessoas órfãos, existiam muitos mendigos. Outros trilhavam o caminho da prostituição, porque para sobreviver, eles iam para esse caminho. Não tinha tanto trabalho igual hoje tem. Hoje, se você parar para pensar, hoje existe muito mais alimentos sendo distribuídos na humanidade do que antes. Antigamente as pessoas tinham o quê? Às vezes uma refeição no dia. Hoje, a gente reclama aí de tudo, mas hoje a gente tem café da manhã, nós temos almoço, café da tarde, janta, e tem gente que faz o lanchinho da madrugada ainda. Naquela época não. Talvez pessoas passavam 2 dias sem comer. Então, hoje, por conta da tecnologia, ajudou muito na produção, na não perda de alimentos. Então, hoje o problema é a distribuição. Em alguns países temos problemas políticos, são vários interesses que ainda em países ainda há miséria e há pessoas morrendo com fome. Mas é algo por trás maior, Porque se nós fôssemos verdadeiramente cristãos e tivéssemos todos esses recursos nas nossas mãos, dificilmente alguém morreria de fome. Então, em Atos dos Apóstolos, nós vemos esse trabalho sendo iniciado pelos diáconos. Havia ali viúvas que estavam sendo esquecidas na hora da distribuição. E aí os apóstolos se reuniram e disseram: não vamos nós parar aqui, não cabe a nós parar o estudo da palavra e a oração, vamos levantar aí 7 homens para que façam essa distribuição de renda. As pessoas vendiam propriedades, a pessoa tinha que ser pelo menos honesta para pegar o dinheiro e distribuir, repartir entre os mais necessitados. E aí essas viúvas estavam sendo esquecidas, então levantaram homens cheios do Espírito Santo para praticar essa tarefa. Então era uma prática da igreja primitiva, cuidar dos mais necessitados.
Tudo que vemos hoje como orfanatos, abrigo para idosos, hospitais, tudo foi invenção cristã. Tudo estava na mão da igreja. A igreja que cuidava dessas pessoas. Com o passar do tempo, passou o Estado, né? Pegou essa função e nós vemos aí que em muitos lugares aí é o caos, né? Mas quem iniciou, né, esse trabalho foi a igreja. Mas o princípio hoje continua, a realidade é outra, mas o princípio continua. Nós ainda devemos ajudar os mais necessitados. Em outras palavras, a evidência que você é uma pessoa salva é se você tem um coração aberto, a mão aberta, o bolso aberto, a casa aberta. Se você é uma pessoa, né, que é generosa, essa é uma evidência. Se você se preocupa com as pessoas, com os mais necessitados, essa é uma evidência que você foi salvo. Você está na verdadeira religião. Porque, irmãos, não combina um crente avarento, um crente que só pensa nele e é incapaz de socorrer uma pessoa necessitada, aflita. Com isso, não estou querendo dizer que agora você vai sair aí dando seu dinheiro para todo mundo, para qualquer um. Nós vemos na Bíblia várias instruções de como devemos ajudar o próximo. A Bíblia vai dizer que primeiro devemos ajudar os da família e da fé. E Paulo, ele mostra vários critérios para sustentar as viúvas na igreja. Quando você vai ver a carta a qual ele instrui em relação a esse assunto, ele vai dizer, olha, vai lá, examina verdadeiramente se ela é viúva, vê se ela tem filhos e tem netos, porque é o dever deles cuidar dela. Veja se ela é uma mulher piedosa, né? Se ela persevera em súplicas e orações, se ela é irrepreensível. Veja se ela tem pelo menos 70 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Existiam várias recomendações para ver se ela era verdadeiramente viúva, e a igreja então ia passar a sustentar ela. Se ela era zelosa na prática da obra. Então existiam vários critérios. Por exemplo, aparece alguém na rua que ele resolveu ser morador de rua. Ele abandonou a família. Ele entregou os seus filhos. Ele não está nem aí para a família, ele quer viver na rua, quer viver no mundo. Aí ele vive ali, o seu dinheiro é para comprar sua droga, sua bebida. E às vezes você dá um dinheiro para uma pessoa dessa, às vezes esse dinheiro poderia servir para ajudar alguém que realmente está necessitando. Então devemos avaliar quem nós iremos ajudar. Temos que ter, um critério. Mas não podemos ser também excessivamente, criterioso, porque aí você não vai ajudar ninguém. Porque se você olhar, aquele ali não segue nenhum padrão e você nunca vai ajudar ninguém. Nós temos também que ser misericordiosos. Deus tem sido misericordioso para conosco. Se Deus fosse olhar as nossas obras, a nossa perfeição, nós não merecíamos nada. Então nós também, na hora da nossa avaliação, muitas vezes a gente tem que ser misericordioso também. Eu vou ajudar. Se eu puder, e ter misericórdia também. E segundo, ele vai dizer que a verdadeira religião, a evidência dela é guardar-se incontaminado pelo mundo. Então a primeira, evidência é que você tem amor ao próximo. Você se preocupa com as pessoas mais necessitadas. Não se preocupa, como eu disse, não só em encher a barriga dela, mas em pregar o evangelho. O que ela mais precisa é ser salva. Em segundo, então, guardar-se incontaminado do mundo, que fala de uma pureza moral. O mundo, o que é o mundo? O mundo é um sistema perverso e maligno e tem uma cosmovisão contrária a Deus. Todo conselho sem Deus é mundano. É um sistema de pensamento contrário a Deus. Então toda a filosofia, todo o modo de viver, todo o conselho, seja de psicólogo, seja do seu pai, da sua mãe, que seja contrário à Bíblia, é mundano. Eu aprendi isso na minha família. Mas isso está na Bíblia? Você deve ficar com a Bíblia. É mundano. Então todo conselho, todo modo de viver contrário às Escrituras, contrário a Deus, é mundano. É um sistema,
Então nós devemos rejeitar isso. Não devemos nos contaminar com esse modo de viver mundano. Ele vai dizer lá no verso 4. Aqui é Tiago capítulo 4, verso 4, ele vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então você querer viver como o mundo vive, andar no conselho do ímpio, né, você está se tornando inimigo de Deus. O Salmo vai dizer, né, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, mas antes o seu prazer, né, ele medita de dia e de noite na lei do Senhor. Então, nós devemos rejeitar todo o conselho, todo o modo de vida mundano. Lá em 1 João capítulo 2, verso 15 vai dizer: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Romanos 12, 2 vai dizer: e não vos conformeis com este século, né? Ou este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a verdadeira religião, ela não se conforma, né, com este século, com este mundo. Né? Conforma, vem da palavra forma. Né? Você colocar a forma, né, o seu pé na forma deste mundo. Mas você deve transformar. Também vem da origem forma, né? Transformar. Vem a palavra de origem de forma, né? O verbo formar. Você deve ter, então, a mente de Cristo. Então, para que experimenteis, então, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um exemplo, né? Para nós já encerrarmos. Vamos dizer que o filho, ele é médico. E ele se arruma para ir para o seu consultório. E o médico, você sabe que ele tem que andar impecável, de branco, né? E antes de ir para o seu consultório, ele resolve passar na oficina do pai. Só que o pai é mecânico. E você acha, se ele for lá, a roupa dele branca vai acabar se contaminando. Então, você querer flertar com o mundo, você com certeza vai se contaminar. Não pense que você, vou seguir essa área aqui da minha vida, eu vou deixar no conselho do ímpio. Você vai se contaminar. E aqui Tiago está dizendo que a verdadeira religião é aquele que não se contamina com o mundo. Né? A Bíblia diz que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, para isso acontecer, você precisa conhecer a vontade de Deus através das Escrituras. Porque os padrões do mundo são diferentes dos padrões de Deus. Então, os sinais, né, da verdadeira religião que Tiago quis nos mostrar nesta manhã não é o que eu senti, e sim o nosso amor a Deus e ao próximo. Não é você vir para uma igreja e sentir, né, um arrepio, sentir, né, emoção vazia, mas sim você ser instruído pela verdade. E como que você vai amar a Deus? Conhecendo a sua palavra, se aprofundando no conhecimento. Ali você vai saber, né, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Isso vai refletir também no seu amor ao próximo, porque as duas coisas estão interligadas. Amor a Deus e amor ao próximo. Você só consegue amar o próximo verdadeiramente se você amar a Deus. E se você amar a Deus, você vai amar o próximo. Não tem como dizer, eu só amo o próximo. Você nunca vai amar corretamente, como a Bíblia diz. E se você não ama a Deus, você não tem um padrão, você vai ter esse amor mentiroso do mundo, né? Que diz se portar com os animais, importa com, né? A pessoa está lá na África, né? Mas ali ela está apoiando o aborto, está apoiando, não ajuda os pais, não honra os pais, não honra a mãe,
é rebelde e diz que agora ama o mundo, né? Então é um falso amor. Então que Deus tenha misericórdia de nós, né? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele.